Salve galera do bem, eu sou Silva Rumim e olha, no repertório desse mês nós vamos falar sobre uma obra emblemática escrita por uma das escritoras mais complexas que já se viu, A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Antes de começar propriamente a conversa sobre A Hora da Estrela, eu gostaria de frisar para quem esteja nos assistindo que o canal G Pensador ele não é um canal que analisa livros ou temas do nosso cotidiano com um olhar de especialista, como um professor de letras ou um professor de literatura. Na realidade, eu sou uma leitora e o objetivo é compartilhar com quem esteja assistindo a visão que eu tenho de determinados livros para que eu possa, assim, ajudar quem não se interessa por literatura a se interessar um pouco mais e a ler de uma forma mais atenta, por exemplo, ao que é recomendado aqui pelo canal. Então, eu gostaria de frisar que essa conversa que nós vamos ter hoje é apenas um ponto de vista meu e que nada impede que você que esteja aqui nos assistindo acesse outros canais e tomem conhecimento de outras análises sobre o mesmo livro. Caso você queira expandir um pouco mais a visão sobre a autora e sobre esse livro, eu recomendo fortemente que você assista o vídeo no canal Não Minta Pra Mim, do Ricardo Ventura, sobre uma análise que ele fez da última entrevista da Clarice Lispector, em que inclusive ela cita esse livro durante a entrevista. Bom, A Hora da Estrela ela tem uma particularidade que é a seguinte: são duas histórias no mesmo livro. A primeira história é a história da Macabeia, uma alagoana de 19 anos que sai lá do Nordeste para viver no Rio de Janeiro. E a outra história é a do escritor da história da Macabeia, o Rodrigo. Essa figura do Rodrigo no decorrer da história foi um recurso que a Clarice Lispector utilizou para ir contando as reflexões que ela ia fazendo na medida em que ela ia criando a história da Macabeia. O que é uma coisa muito peculiar no livro e muito interessante. Eu poderia fazer a análise desse livro sobre a ótica do escritor, que já dá todo um vídeo gigantesco, mas eu vou me ater à história da Macabeia, que é uma história muito interessante. Ela é uma órfã, ela não conheceu os pais, foi criada por uma tia extremamente religiosa, moralista, que sentia prazer de causar sofrimento na Maca. Ela, por exemplo, dava cascudos na Macabeia sem motivo. Como ela sabia que a Macabeia adorava queijo com goiabada, ela vivia escondendo a comida, não deixava a menina comer. Então, assim, ela era órfã, numa situação assim, cresceu e vivia numa situação miserável. E guardem bem essa palavra, miserável, porque ela é a chave para entender a vida da Macabeia. A Macabeia tinha muita pouca instrução, trabalhava como datilógrafa, ganhava pouco e morava num quarto numa pensão com mais 4 garotas. Passava muita fome a ponto de comer pedaços de papel. A única refeição que ela fazia no dia era no horário de almoço. Ela comia um cachorro quente, tomava uma coca, e os únicos luxos a que ela se dava era pintar as unhas e ir ao cinema quando ela recebia o salário. A vida da Maca, ela muda um pouco quando ela conhece o Olímpico, que vem a ser o seu namorado. E, gente, pensa num macho escroto. É o Olímpico. Para vocês terem uma ideia, ele só levava ela para passear em locais públicos. Um dos maiores eventos desse namoro foi quando ele decidiu que a Macabeia valia a pena e resolveu pagar um café para ela. Pagar um café para Macabeia. E ela nem conseguia conversar direito com ele. A Maca adorava escutar radinho. Ela escutava os programas de rádio, pegava lá emprestado um radinho das colegas de quarto. Então ela queria comentar as coisas que ela ouvia, ele cortava ela e falava: eu não quero ouvir suas bobagens. Para vocês terem uma ideia do quanto esse cara era escroto, numa determinada situação, ele conheceu uma colega de trabalho da Macabeia, a Glória.
E como a Glória era de uma família que tinha um pouquinho mais de condição de vida e ele era extremamente ambicioso, ele troca a Macabeia pela Glória. E fica uma situação muito triste pro lado da Macabeia, né? E a Glória fica com muita pena dela. Fica com tanta pena que resolve dar um conselho pra Maca. Olha, eu me consulto com uma cartomante. Você não quer ir lá se consultar com ela pra que ela te dê um direcionamento? Então a Maca resolve ir nessa cartomante. Acredito que o grande plot da história é a ida da Macabeia nessa cartomante. Porque pensem comigo, a Macabeia ela cresceu num ambiente violento, onde ela não podia se expressar, onde ela não tinha liberdade nem de comer o doce que ela queria. Ela vivia realmente uma vida miserável em todos os aspectos. Ela era miserável financeiramente, intelectualmente. Então, assim, essa menina não teve chance de absolutamente nada, nem de querer nada. E o que acontece quando ela chega nessa cartomante é muito, assim, muito impactante. Foi muito impactante pra mim, porque a cartomante recebeu ela com tanto amor, com tanto carinho, com tanta gentileza, que isso mudou a visão da Macabeia sobre ela mesma. Porque ela não estava acostumada a ser tratada daquela forma. Mais do que isso, quando a cartomante abriu o baralho, começou a fazer as previsões de que ela conseguiria um bom homem na vida dela, que ela seria muito amada, que ela seria muito feliz, isso foi abrindo uma perspectiva de vida nova para Macabeia. De repente ela percebeu que ela poderia ter essas coisas. De repente ela percebeu que ela era infeliz, porque ela não se via assim feliz, ela não se achava feliz, ela não tinha conhecimento de causa para entender que ela era infeliz. E ela só foi entender quando essa cartomante acabou falando para ela que ela poderia ter essas coisas. Bom, eu não vou contar o que acontece no fim do livro, mas eu acho que esse nome A Hora da Estrela, muito embora vocês vão ver até no próprio começo do livro, a Clarice Lispector ela tinha muita dúvida com relação ao título do livro. Ela tinha diversos títulos para esse livro. Mas eu acho que A Hora da Estrela ilustra muito bem, porque mostra esse despertar de uma pessoa que entendia que não podia ter uma vida além daquela que tinha e que de repente tomou consciência de que podia ter uma vida muito melhor. Esse é um grande plot na história. E claro, o final é muito impactante e eu não vou contar, porque senão eu estrago, eu dou um spoiler aqui que vai estragar a leitura. Bom, pontos interessantes que eu posso apontar aqui que possa te ajudar a ler ele um pouco melhor. Primeira coisa que é essencial, leia esse livro devagar, leia sem pressa. E por quê? Porque a Clarice Lispector ela não tem o hábito de usar palavras difíceis, mas ela tem o hábito de condensar frases de grandes efeitos psicológicos e isso torna a leitura um pouco densa. Não é à toa que ela é campeã de citações nas frases de internet, porque realmente ela tem essa capacidade de expressar em poucas palavras coisas muito densas, muito complexas. Então leiam devagar. E é claro, se tiver uma dificuldade, consulte o Google aí para saber o significado das palavras. Não é nada absurdo. Outro ponto que eu acho interessante destacar para você, leitor, esse foi o último livro da Clarice Lispector. E ela teve a ideia de escrever esse livro saindo de uma cartomante. Se você ler, assistir a entrevista que eu recomendei no começo do vídeo, você vai ver que a Clarice ela estava num momento muito denso da própria vida, onde ela fala que ela estava muito cansada. E talvez isso se reflita nessa obra. Então, para você entender o grau de dramaticidade do livro, talvez e seja essencial você entender o momento da Clarice, e essa entrevista ela é fundamental para isso. Um outro ponto, que esse eu acho fundamental no livro, é uma definição que a Clarice dá de pobreza e miserabilidade. E que é muito abordado num livro de um sociólogo brasileiro chamado Gessé de Souza, em Elite do Atraso. E o que seria isso? Bom, o Gessé,
no livro Elite do Atraso, ele fala sobre um comportamento nas classes abaixo da classe média, que é uma cultura de falta de sonhos, falta de perspectiva. As pessoas, elas pura e simplesmente, elas vão reproduzindo os comportamentos dos seus pais, dos seus avós, sem a perspectiva, sem entender que pode melhorar de vida. E ele aponta isso como uma falha cultural, no sentido dessas pessoas não conseguirem enxergar que existem muitas vezes melhores alternativas de vida. Isso parece uma coisa muito complexa de se entender, mas fica muito fácil de entender quando você analisa a vida da Macabeia, e eu acho que a Clarice conseguiu colocar isso de uma forma magistral nesse livro. Porque, gente, pensa comigo, uma pessoa que cresce sem saber o que é amar e ser amada, uma pessoa que cresce sem saber o que é carinho, uma pessoa que cresce sem poder escolher o que comer, o que vestir, num lugar, entendeu? Onde morar, uma pessoa que cresce sem saber que pode escolher outras coisas além daquilo a que está submetida. Essa é uma pessoa verdadeiramente pobre e miserável, porque ela não entende que ela pode melhorar, ela não entende que ela merece, ela não entende que ela pode, de repente, construir um caminho que lhe dê essas coisas. Então eu acho que essa visão que a Clarice dá da Macabeia é uma visão da nossa sociedade brasileira, a sociedade real, a sociedade daqueles que estão aí invisibilizados, desculpem, e que vivem o cotidiano reproduzindo comportamentos muitas vezes de violência, reproduzindo, reproduzindo falta de sonhos, de perspectivas que seus pais também compartilhavam, porque pura e simplesmente acreditam que não podem ter algo melhor, que não merecem ter algo melhor, que não merecem criar alternativas melhores para suas vidas. Então, olha o grande ensinamento desse livro. Ela coloca a pobreza como algo que não é só a falta de recursos. Ela fala, na verdade, a pobreza, segundo o que é colocado no livro, é a falta de sonhos, a falta de uma visão de vida em que você se enxergue como alguém merecedor. Porque se você não se enxerga como alguém merecedor, como é que você vai poder criar meios, buscar trabalhar para conquistar alguma coisa? Então esse é o grande ensinamento que a Clarice nos deixa através da Macabeia. Então é isso, pessoal. Eu agradeço imensamente a você que nos acompanhou até aqui. Eu espero que você se interesse por ler esse livro. Ele é muito bom, ele é muito, muito instrutivo. E um super beijo para vocês. Não esquece de interagir com o vídeo de alguma forma para o YouTube entregar esse vídeo para quem não conhece o canal. Um super beijo e até a próxima!